Mas esse assunto eu ainda vou falar alguns domingos, então eu vou dar uma pincelada nele hoje, igual no domingo passado. Mas é um assunto muito extraordinário, falar de revolução. Né? No domingo passado eu expliquei o que significava e a gente vai dar continuidade nisso, vivendo o extraordinário de Deus, é o tema de toda essa ministração. E o primeiro tópico diz: Deus está nos preparando completamente para vivermos o seu extraordinário dentro da revolução que nesse ano vamos experimentar. Estão prontos para isso? Só Ele tem o poder de revolucionar do zero uma vida e trazer uma reconstrução tão poderosa e incrível. Só o Senhor, quando a gente fala de revolução, só pensa na tragédia, né? Mas toda a revolução que houve de séculos e séculos foi para trazer uma mudança, foi para algo novo nascer. Se você parar para estudar como eu estou estudando, eu estou ficando assim encantada de uma história. Então eu estou adorando descobrir coisas que eu nem tinha ouvido falar. Revolução é algo que tem que acontecer em tudo, em qualquer local ou ocasião, para trazer um novo. Tem que ter uma mudança. E a revolução é radical, é algo que causa mesmo. Primeiro faz aquele boom, para depois vir tudo lindo e maravilhoso. O boom já está acontecendo na nossa vida desde que Jesus Cristo nos encontrou, amém? Estamos vivendo uma revolução dentro de nós. Será que você ainda não percebeu que Ele está fazendo algo completamente novo? E que você ainda não é mais aquela ou aquele que iniciou a caminhada com Ele e que há 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas olha quanto tempo passou e olha como você mudou, você não é mais o mesmo. Coisas grandes têm acontecido, amém? Talvez um pouco lento, porque nós limitamos muito o poder de Deus. Ao invés de nós deixarmos Ele fazer o que Ele tem que fazer, a gente limita por medo, por não saber, por insegurança, por achar que não somos capazes. Ou, eu espero que ninguém ainda pense assim, mas na maioria das vezes achar que não é merecedor. Ele nos tornou merecedor desde o momento que Ele aceitou vir à terra. Desde o momento que Ele topou o propósito com o Pai. Como Ele mesmo diz, eu não vim fazer minha vontade, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Então, desde esse momento que Ele aceitou, nós já viramos para Ele pessoas muito importantes. Então, sim, você vale a pena. Valeu tanto a pena que Ele se entregou por mim e por você. Então, vamos parar com esse pensamento de acharmos que não somos merecedores. Ele nos tornou merecedores. Realmente não éramos. Mas por causa de Cristo, nós nos tornamos. Amém? Em Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 22, relata uma história de um carinha que eu amo demais. Eu gostaria de pedir, não deixe minha água faltar. Perdoa-me, mas eu não posso ficar sem água. Estou brincando, tá, gente? Calma. Mas é sério. 1 ao 22. Verso 1 ao 22. Isso. É um pouquinho longo, mas vamos prestar atenção, porque o Senhor, Ele falou muito no meu coração essa tarde, eu acredito que vai falar o seu também. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém. Pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco, em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Para aqui, volta lá, volta no você. Incrível isso aqui, né? Todo mundo já sabia que Saulo era perseguidor da igreja. E todo mundo sabe que Paulo também servia a Deus. E estava sendo preparado para ser um sumo sacerdote. O que ninguém às vezes esquece
Paulo não sabia quem era Cristo. Por isso ele achava que todos aqueles que proclamavam a Cristo, que pregavam a Cristo, que seguiam a Cristo, era do diabo e não era de Deus. Era como se fosse uma seita. Porque, para quem não sabe, cristianismo naquela época era como uma seita para alguns judeus, né? Tanto é que eles dizem, e eles falam em algumas histórias, que eles são daquela seita de Cristo, aquele homem que se diz ser Deus, que se diz ser filho de Deus. Então, assim, nesse processo, Paulo sai e tem toda a garantia sobre ele, porque ele era um cara, ele era um jovem, mas ele era um cara. Por que ele era um cara? Porque ele era estudioso, ele era um jovem da sua idade naquela época, com um chamado tão imenso e uma oportunidade ao qual ele estava tendo que pouquinho da sua idade. Então Paulo era temente, Paulo era respeitado e Paulo era reconhecido por todos os judeus como um homem de Deus. Então quando ele chega lá e pede as cartas, eles dão. Mas de repente, no meio do caminho, gente, começa a mudar algo ali. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Lembra que eu sempre falo isso? Jesus chega, alguma coisa acontece. A revolução tem que acontecer. Não tem como permanecer da mesma maneira se ele está. Não tem como você ser o mesmo se ele está. Se ele está, coisas incríveis têm que acontecer. Não tem como a gente permanecer com o mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, se Jesus está. E o que aconteceu com Paulo foi isso. Houve uma cegueira, porque era necessário para que ele parasse. Porque eu acredito que se não houvesse isso, talvez Paulo levantasse dali e continuaria só caminhando, achando que aquilo ali fosse qualquer outra coisa. Então, Jesus precisava parar, Paulo. Estacionar, Paulo. Muitas das vezes a gente precisa parar também para ouvir Deus. E na maioria das vezes na caminhada a gente pensa que está servindo a Deus, a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus e na verdade não estamos. E aí Jesus se apresenta e fala: ei, o que você está fazendo? Esse caminho não é o que eu tenho para você. Essas decisões não é o que eu tenho para você. Dia 5 de janeiro, pensa bem e ouça o que o Espírito está te dizendo. 5 de janeiro, a gente tem ainda, quantos dias pela frente desse ano? Muitas decisões vão ser tomadas, muitas coisas vão vir na nossa vida, mas nós precisamos continuar no caminho certo, não no caminho errado. E se porventura nossos pés irem para caminhos errados, o Espírito vai vir. Assim como se apresentou na forma de Jesus para Paulo, né? Para Saulo, na verdade. Verso 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Pensa nisso, gente. Meu Deus. Você já teve alguma manifestação de Deus assim, que te deixou assim? Alguém já viveu isso? Sempre foi? Eu já. Não tinha de dizer. Não tem o que falar, você fica. É muito forte, verso 8. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve de ser conduzido para Damasco. E esteve lá 3 dias cego. Ele ficou sem comer e beber. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão: Ananias? Pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos de Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordem de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu nome. Porém, o Senhor disse a Ananias, quem já ouviu isso? Vá fazer o que eu digo. Porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome.
foi e encontrou Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a sua cheio de Espírito Santo. O Paulo não precisou gastar tempo, foram só 3 dias, ele já foi cheio do Espírito Santo. Verso 18. No mesmo instante, foi como se tivesse caído as escamas dos seus olhos, os olhos dele. E Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Eita! Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias. E foi para a sinagoga, a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviram Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levar os presos aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação. E os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Ai, que lindo, eu tinha que ler todo o contexto. Não dava, depois as coisas não tem muito mais. Mas essa transformação simboliza o que Deus está querendo fazer conosco. Está querendo fazer, não está fazendo conosco. Jesus está se apresentando a cada um de nós, se mostrando a cada um de nós, nos revelando a cada um de nós quem Ele é, o tamanho do seu poder, a ação dele, aonde Ele quer nos levar, o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Ele não nos deixa cegos, surdo e mudo, Ele nos guia em todo o tempo, Ele nos conduz em toda a estação, sabe? Enquanto alguns estão parando pelo meio caminho, aqueles que estão prosseguindo estão vivendo esse extraordinário de Deus. É o que Hebreus 10 fala e afirma: custe o que custar, ande o que houver, permaneça até o final. Permaneça não numa denominação, não no rótulo de uma igreja, mas em Cristo Jesus. O que nós precisamos entender é que o Senhor é aquele que começou a grande obra e é fiel para terminar. Saulo, ainda como Saulo, não tinha ideia de quem era Cristo, não sabia quem era Cristo. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele não só mudou de Saulo para Paulo, que é a mesma coisa, o mesmo significado, Saulo e Paulo, mas passou a se chamar de Paulo e não de Saulo, porque algo extraordinário aconteceu não só no seu nome, mas em sua vida de dentro para fora. Quando aquele homem, aquele jovem fica cego e é levado, ele mansamente, um homem tão ferozmente, um homem com tanta garra, foi mansamente conduzido para a casa de Judas. Fica lá, Ananias ainda bate boca com Deus e fala: mas ele é aquele. E aí Jesus tem que falar para ele: eu estou mandando você ir, vai obedeça e vá. Eu não perguntei para você se você tem medo ou não, eu estou dizendo que aquele é o meu escolhido. E é através dele, nele que eu vou fazer algo extraordinário. E foi o que fez. A graça foi revelada na vida de Paulo e através de Paulo. A graça chegou a nós através dele. Porque aquele homem teve um encontro com Deus e escolheu viver o extraordinário de Deus. Uma revolução começa a acontecer. E a gente vê na leitura que as pessoas olham e falam: meu Deus, ele não é aquele que perseguia, que prendia e que fazia. O que ele está fazendo aqui? Pregando sobre quem ele perseguia. O cara que era perseguidor se transformou num anunciante da palavra de Deus. Aquele que caçava os povos de Cristo se tornou um que era para ser caçado. E Deus revelou para ele o quanto ele teria que sofrer por isso. Paulo não entrou nessa serra do mundo. O Senhor revelou todas as coisas que Paulo aceitou. Quando a gente entende que no mundo teremos aflição, nós temos medo, às vezes até de nos aprofundar no que Deus tem para nós, por medo das aflições, por medo dos ataques. Querido, a melhor coisa que nós temos é Jesus Cristo. E a melhor coisa que nós temos é nos afundar nele, nos aprofundar nele cada dia mais e mais, para extrair dele que é de nutrição para as nossas vidas, amém? E assim como Paulo crescia no Evangelho e se fortalecia pela palavra, que nós também possamos crescer e nos fortalecer pela palavra.
Quando o Senhor me deu esse tema, faltando umas 2 semanas para finalizar o ano, eu falei, meu Deus, tem certeza que é isso? Eu falei assim, a gente acabou de sair de um ano assim difícil, né? Permanência, a paz já fugiu pela janela, a permanência de uns já rompendo, e o Senhor vai me correr a solução, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, socorro! Aleluia, meu Deus! E ele falou, eu vou fazer algo. Aí veio essa palavra, extraordinário. Depois que eu comecei a falar isso, o que eu mais tenho ouvido é pessoas falando sobre isso. O extraordinário de Deus. Vamos viver o extraordinário de Deus. Mas será que nós sabemos o que é? O que é extraordinário, gente? Daqui a pouco você vai saber. Deixa eu dar conta, não, eu vou pular. Então nós precisamos entender que o Pai está preparando algo novo para nós, amém? E sinceramente, gente, eu tenho preguiça de parar. Não dá. Não está no meu vocabulário isso. É permanecer, permanecer e permanecer. Amém? Estamos juntos? Revolução é uma ação de mudança brusca, ou seja, uma alteração que ocorre de forma repentina, inesperada e sem previsão. Por exemplo, uma mudança de temperatura. Ela avisa que vai mudar? Nem os que trabalham nisso conseguem afirmar. Eles dizem, vai chover, aí eu sou mais. Vai fazer frio, tá calor. A temperatura também é assim. Ou de direção. Quem já esteve num carro de carona e de repente você foi para lá do outro lado, porque a pessoa não avisou que ia virar. Então eu sou pequenininha, gente, eu já fora. Senhor agora. Só Jesus na minha vida. Falei, Jesus, quando eu estiver dirigindo, eu quero fazer isso. Porque é horrível. A sensação que você vai morrer. Não é assim? Deus te livre. Então, não é avisado também que vai mudar a direção. Jesus chegou em nossas vidas e chegou causando uma mudança radical. Mas em Cristo não somos as mesmas pessoas. Tudo novo se fez. Jesus chegou nas nossas vidas sem avisar o que iria acontecer na igreja. Ele só falou assim, estou chegando, se prepare. E ele chegou chegando, causando uma transformação tremendamente, que sinceramente, glória a Deus, aos meus 15 anos, quando eu encontrei ele. E que dia, que momento que não pode na minha memória, foi marcado para sempre, o dia que ele me encontrou. E é um dia que não pode fugir da nossa mente, a gente precisa lembrar todas as vezes, todos os dias, todos os momentos, o dia do encontro, o dia que marcou a tua vida. O dia que ele começou uma mudança extraordinária em você. E nessa caminhada, nossa, falar de Jesus para mim, eu posso sentar e falar até o ano acabar. Porque é um privilégio poder anunciá-lo e dizer o quão grande ele é, amém? E dentro desse contexto, eu quero que você abra em Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. E diz assim, pois o Filho do Homem, aleluia, como Jesus, eu estou em Jericó. Eu falei isso também no ano passado, mas eu tive que trazer de novo, eu acho essa história linda. Quando Jesus entrou em Jericó, ele estava passando pela cidade. Um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança, de imposto dos romanos. Procurava ver quem era Jesus, porém ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro. Eu não sei pronunciar isso direito, tá, gente? Ao lado da entrada, para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse, Zaqueu, desça depressa. Imagina o susto de Zaqueu. Imagina, Zaqueu não estava esperando isso, gente. Zaqueu nunca tinha visto nem encontrado Jesus, mas Jesus já sabia que ele ia passar por ali com estratégia para encontrar Zaqueu. Porque a proposta não era só abençoar e curar, a proposta era encontrar Zaqueu.
Olha isso. Desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua. Imagina você recebendo essa proposta. E aí? Zaqueu desceu depressa, apressadamente, e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Caraca, gente. Enquanto o povo olhava e repreendia e reprovava a ação de Jesus estava chegando para mudar a nação daquele homem, a casa, os filhos daquele homem, a esposa e toda a sua trajetória de vida. Jesus não precisou falar nada, bastou Jesus estar para que ele tivesse consciência de mudança. Bastou Jesus se apresentar para que a mudança da mente dele pudesse acontecer e o seu coração fosse quebrantado ao ponto dele reconhecer os seus erros e se voltar para Jesus e dizer: eu darei aos pobres, e se eu cobrei demais, eu darei também dobro. Eu vou. E Jesus olha e fala: é isso. Você encontrou salvação, você encontrou paz, você encontrou vida eterna, porque eu vim para isso, eu vim para dar vida e vida em abundância, e a vida chegou naquele lugar, a salvação chegou naquele lugar, a transformação chegou naquele lugar, a revolução chegou naquele lugar. Como no ano passado disse, o maior revolucionário foi Jesus, e é Jesus até hoje. Jesus em carne, ele causou muita coisa. Depois que ressuscitou, continua causando até a data de hoje. Se você não sabe, existem aqueles lugares onde tem aqueles homens que eu esqueço o nome, mas são os homens bomba. Jesus está se apresentando para eles, Jesus em pessoa está se apresentando para eles, e conversão tem acontecido. Está rodando pela internet um deles que foi convertido e que está falando da sua transformação de vida. Isso é extraordinário, isso é revolucionário, é para isso que Jesus tem nos chamado. Essa igreja, ela não foi chamada para ser mais uma, ela não foi chamada para ser parecida com a outra. Você nunca vai ver o que tem na outra da nossa, mas você vai ver o extraordinário de Deus através da sua palavra, cada dia mais profundo nesse lugar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para trazer o seu evangelho, para pregar sobre ele, para representar ele, para manifestar ele, quem ele é. Ele é aquele que nos amou primeiro, ele é aquele que nos escolheu primeiro, ele é aquele que se entregou por nós, então nós nos entregamos por ele para fazer a diferença nessa terra. Ou você acha que Deus nos chamou para quê? Nos salvou para quê? Para que nós pudéssemos ser representantes dele, continuasse aquilo que ele começou. Ele precisaria? Não, ele não precisaria, porque ele é suficientemente poderoso para fazer. Mas ele quer que nós sejamos como ele é. E ser como ele é, não tem como ficar sentado numa cadeira de braços cruzados, esperando passar o tempo até que ele venha sem fazer nada. Se Deus está fazendo o extraordinário dele na minha vida, é para que eu possa representar ele para outras vidas. E para que através da minha vida outros encontram esse Senhor, amém? É para isso que ele me chamou. Zaqueu teve a sua vida transformada, um pecador, um cobrador de impostos, visto pela sociedade como um impróprio, como um incapaz, como uma pessoa suja e imunda. E aí Jesus veio e fala: mas é na sua casa que eu vou me hospedar. Ele veio quebrar o tabu de todos aqueles que se sentiam santos demais. O santo dos santos estava dizendo: é na tua casa que eu vou entrar. Hoje a casa representa o nosso coração, as nossas vidas. Nós somos a casa de Deus e hoje ele habita em nós, amém? Então houve salvação dentro da nossa vida e está havendo salvação para as nossas famílias, amém? Através do que Cristo está fazendo em você e através
difícil sim ser mexido da zona de conforto, ser retirado do que está conformado, do que não se conforma com pouco, queira mais, não se conforma com o que você está vivendo. O Senhor não quer isso para você não. É bom e agradável para a sua carne, mas Ele quer te resolver isso daí para colocar o que é bom e agradável, o que Ele determinou para você viver. Amém? Você crê nisso? Eu creio e estou indo. Dentro dessa revolução que chegou com Jesus em nossas vidas, somos levados a viver uma transformação violenta em nossa estrutura, tanto física como espiritual, passando a experimentar a sua mudança em nossas vidas de dentro para fora e fora também. É violento, gente. É mexer na estrutura. Tem uma canção que diz assim: mexe nas minhas estruturas e tal. Aí quando Deus começa a mexer na estrutura, você vai parar. Mas você sabe o que você está pedindo? Tá certo, deixa Ele mexer na estrutura, Ele vai te refazer. Ele vai tirar o que Ele nunca criou em você e vai colocar o que é dele. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus e se tornam uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás desde que se fez tudo novo. Então eu preciso deixar o Senhor mexer nas minhas estruturas. Vai ser violento, vai mexer na zona de conforto, vai. Eu vou gostar, não. Porque nenhum processo é bom. Só é bom o sentido do processo, não o processo em si. Porque causa dor, causa incômodo, causa mudança. Alguém gosta de fazer caixas de mudança e mudar de casa todo mês? É bom? A cada 20 anos você vai mudando de casa e muda de casa. É gostoso isso? Sinceramente, pelo amor de Deus, gente. Bota na caixa, tira da caixa, coloca tudo, desmonta tudo, monta de novo. Não é bom. Mas o Senhor Ele veio para trazer essa transformação dentro de nós. Ele não está botando em caixas, não. Ele está jogando um mar de esquecimento. As coisas não fazem mais parte das nossas vidas e Ele está criando o que Ele criou para nós. Acabou de cantar, é tudo novo. Criou, é tudo novo. É tudo novo. Está pronto para viver? Para isso Ele vai remover a velharia da nossa vida. Porque não tem como colocar vinho novo em odre velho. A velharia tem que sair por completo esse ano, começando por esse mês. Não tem como a gente avançar numa trajetória desse ano com algo tão extraordinário de Deus, ainda trazendo coisas velhas que atrapalham a nossa vida com Ele. O velho fica para trás e nós prosseguimos para o novo. Amém? É fácil deixar para trás as coisas velhas? Não é, gente. Você já fez aquela faxina, você tem que jogar fora coisa? E aí você fica pegado com umas coisas e fala, mas poxa, isso aqui é do Carlinhos, quando o Carlinhos era neném. Carlinhos está quase 30 anos. Vai continuar acordando até quando? Não é, Simone? A gente fica assim, é velharia, gente. Ó, as coisas velhas para trás. Olha, eu estou para mim mesmo. Eu tenho mais coisa toda. Jesus. Mas tem coisa nova. Coisa nova agora das minhas netas. Mas brincadeira à parte, mas é algo sério. A gente fala disso, mas tem tantas outras coisas que a gente guarda do nosso emocional dentro de nós. Sabe, lembrança, igual como era Egap. Egap era assim, Egap era assado. O pastor fulano, o pastor ficando. Gente, para trás ficou. Prosseguimos para o alvo. Se a gente ficar cavucando o que atrás está, a gente não prossegue, a gente não anda, a gente paralisa. E sinceramente o Senhor não nos chamou para paralisar, o Senhor nos chamou para avançar. É reto o caminho, não tem curvas, é reto. Então vamos deixar que foi bom, foi maravilhoso, nos trouxe até aqui. Foi algo maravilhoso, extraordinário de Deus enquanto durou. Obrigada por cada pastor, obrigada por cada líder. Foi maravilhosa a caminhada, mas para trás ficou. E hoje novas coisas o Senhor tem feito. Novos caminhos o Senhor tem criado, amém? E novas pessoas o Senhor tem trago para o nosso convívio. Então a gente tem que estar aberto para viver o novo de Deus. Em todos os sentidos, amém? E os nossos amigos vão ficar para trás, continua, né, gente? Só não é. Isto não é diferente, ué. Hoje. Amém? 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17, eu acabei de
eu vou ler. Quando alguém está em Cristo, torna-se totalmente nova por dentro. Amém? Essa nova vida começou desde quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia! Precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi para o madeiro à toa. Às vezes, em algumas situações, em algumas gerações, me dá uma indignação porque parece que Jesus foi à toa para o madeiro. Parece que a sua vida derramada naquela cruz serviu de nada para alguns. Ele não foi à toa para o madeiro. Ele escolheu se entregar em nosso lugar para cumprir. Ele veio cumprir o propósito do seu Pai para as nossas vidas, para nos trazer aonde chegamos e aonde vamos chegar. Então ele não foi à toa. Quando eu desprezo isso, quando eu desprezo o poder dele, quando eu desprezo tudo que ele fez na cruz, tudo que o direito desse ato eu tenho, eu estou dizendo, eu não aceito o teu ato, eu não aceito o que você fez, eu não recebo. Vocês estão entendendo? Então eu não posso nunca recusar. Se Jesus fez, levante a mão comigo e diga, é direito meu, é minha herança, e eu viverei. Amém? Glória a Deus. O pode não estar ligado, gente. Glória a Deus. João 6, 38 ao 40. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou. Eu não paro e não para seguir minha própria vontade. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos daquele que me deu, mas que ressuscite todos para a vida último. Pois a vontade do Pai, que todo aquele, pois é a vontade do Pai, que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele e tenha, no último, amém? Essa é a vontade do nosso Pai, essa é a vontade do nosso Deus. E foi para isso que Jesus veio. Nós fomos entregues para Ele, nós olhamos para Ele e somos levados até o Pai. Aleluia. E o último tópico, eu quero ler algumas coisinhas e alguns versículos agora para a gente finalizar esse momento. E eu estou descendo, gente. Está vendo? É a roupinha que eu escolhi no hotel. Perdoe. Dentro desse ano, Jesus, através do Espírito Santo, irá nos levar a viver o seu extraordinário. Esse ano não é um ano qualquer. O Senhor está nos preparando através do Espírito Santo. Quem está sentindo o Espírito Santo? Eu cheguei aqui e foi a primeira coisa que eu senti tão fortemente. Eu sei, Lucas, que não está sendo fácil. A sua voz está cansada. E mesmo assim, você tem feito o seu melhor para o Senhor. Então eu sei que o Senhor tem cuidado de você. E renovando as suas forças para ouvir. Assim é sobre o Adonai, sobre o Mateus, sobre o Rodrigo, sobre todos aqueles que têm feito o melhor para o Senhor. Não tem sido fácil, gente. Cadê Mateus? Eu sei que não tem sido fácil, mas a gente não está fazendo para nós mesmos. Hoje é um dia muito cansativo para mim. Eu retornei a uns trabalhos aí, graças a Deus. E essa semana foi bem muito para mim. Depois de um bom tempo parada. Então, assim, hoje é um dia muito cansativo. Eu acho que é um dia que você pega. Eu falei, eu não vou passar maquiagem, eu vou derreter. Não vou a camiseta, tá tudo certo. Mas se você me olhar de perto, você vai ver que aqui eu tô aqui. Porque é assim que funciona. Então, não são fáceis os
Mas nós precisamos entender que o Senhor está fazendo algo extraordinário nas nossas vidas. Pode ser um dia cansativo como o meu, pode ser um dia desafiador como o do Lucas, pode ser um dia de decisão como o de alguns. O que nós precisamos entender é que o extraordinário de Deus não vai ser limitado, não vai parar por causa do momento que nós estamos vivendo. O que vai permanecer é a nossa entrega nele e a substituição que só ele pode fazer em nós. Amém? E o significado de extraordinário é, na Bíblia, tá, gente? Porque no dicionário estava falando uma coisa lá, mas eu fui no dicionário bíblico. A palavra extraordinária é algo que é muito grande, admirável, excepcional, transordinário. É uma palavra difícil, mas vocês estão entendendo? Ou completamente fora do comum. Na essência e na atuação criadora de Deus, Ele é extraordinário. Deus deseja que seus filhos participem de seus feitos e propósitos extraordinários. Isso é um dicionário bíblico, vocês têm ideia? Mas vamos fazer isso aqui. Porque Ele está nos convidando para viver o extraordinário dele, pois Ele é extraordinário. E tudo que Ele faz e fez por nós é extraordinário. E abra comigo em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 12. Efésios 1, 4, 12, que diz: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta a nós, e nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Pertencemos ao seu amado Filho. Aleluia. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoou os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus. Aleluia. Que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Deus nos revelou a sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele em misericórdia traçou há muito tempo atrás. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Eita! Nele nós somos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a... Ele fez esse plano, tá? Desculpa a leitura, está cansadinha, a leitura fica meio arrastada. Mas o importante é o conteúdo. Deus, Ele projetou tudo isso para nós. Ele fez essa coisa extraordinária. Não havia criado nada, mas Ele já tinha nos escolhido. Ele escolheu nos amar, independente do que faríamos ou seríamos. Ele não tinha criado o homem ainda do pó da terra, e Ele já tinha escolhido nos amar. Ele já tinha escolhido nos enxergar com o seu amor, o amor que Cristo derramou na cruz. Então Ele já sabia do alto da cruz, Ele já tinha noção de tudo que iria acontecer, e Ele nos predestinou para que pertencêssemos a Ele e a sua família. Ele nos preparou para sermos a sua representação nessa terra de amor, de graça e de poder de Deus. Você pode olhar para o irmão e você pode ver a graça, o amor. Hoje Rafael dançando aqui, o Senhor falou assim, olha para ele, e eu olhei, olha a minha graça. Eu falei, meu Deus, meu vestido de almoço para ele. Porque Rafael está diferente, vocês não perceberam isso.
Deixa Rafael. Né, Rafael? Isso aí. Deus está fazendo, gente. Esse é o meu coração. E o resto é com ele. Amém? A expressão viver o extraordinário, o ordinário, significa encontrar beleza e propósito nas pequenas coisas do dia a dia. Significa também que mesmo nas situações mais simples e repetitivas, é possível encontrar sentido e alcançar coisas extraordinárias que Deus preparou para nós. Vocês entenderam isso? Falei rápido demais. Quem não entendeu, está gravado, gente. É só ir lá nas redes sociais e pegar de novo e ouvir até essa palavra entrar. Não entendeu ainda, vem conversar comigo. Mas o Senhor tem preparado para você algo poderoso da parte dele. Nós não seremos o que fomos no ano passado. Isso está muito bom de mim. Esse ano será um ano. E Lucas declara isso no altar. Esse ano será um ano poderoso. Profeta é assim, né? Profeta já vem já com. Né, profetinha? Pequenininha lá. Então a gente precisa receber do Pai aquilo que Ele tem preparado. Será que você pode levantar as mãos e dizer: Senhor, deixe aqui. E eu sou disposto a viver tudo. Está fraco? Tudo que o Senhor preparou para mim. Outra coisa, não se preocupa com a idade, não. Porque a gente fala assim: mas eu não tenho mais idade para isso. O quê? Sara tinha quantos anos quando foi mãe de Isaac e das nações? Isabel tinha quantos anos quando gerou João Batista? Idade? Para Deus? Sacode por ele no ombro assim, ó. Vambora, gente. Não tem isso para Deus, não. Último versículo. Efésios, ainda no capítulo 1, no verso 19 ao 23. Ai. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para com. Se Paulo está adorando, eu estou o quê? Suplicando. Em nome de Jesus. Os que creem nele, foi esse mesmo grandioso poder. Olha bem isso, hein? Vai 20. Que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, a sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser. Seja neste mundo, ou seja no mundo futuro, Ecaia Narabassui. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés.